Milan vence o Hellas Verona e com isso assume a vice-liderança do campeonato italiano. Uma vitória magra por 1-0, mas que com esses 3 pontos o Milan ultrapassou a Napoli e pegou a segunda colocação do campeonato italiano. Vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Nessa segunda-feira, por exemplo, eu vou trazer próximo de uns 10 vídeos, muito vídeo, cara. Teve muito jogo interessante no domingo. Teve Boca Juniors e River Plate, teve o jogo do City com Arsenal, o clássico entre Everton e Liverpool. Cara, tiveram diversos jogos, vou trazer todos os principais na minha visão hoje mesmo aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandando os vídeos. Se ele não te mandar todos, é só você acessar o canal e assistir o que você quiser, tá bom? Bom, já bora falar do impacto que esse resultado trouxe na tabela. E vale destacar, é um Milan que ao longo dessa Série A inteira, ao longo do campeonato italiano inteiro, se complicou contra adversários mais fracos. Então, por mais que seja um jogo em que uma vitória do Milan sobre o Hellas Verona seja previsível, é o esperado, se tratando desse time do Milan, essa vitória tem que ser bem valorizada, porque justamente o ponto que fez o Milan não conseguir ficar tão forte nessa luta pelo título foi a perda de pontos contra equipes mais fracas. Então vencer o Hellas Verona tem que ser assim bem comemorado, ainda mais por ter sido fora de casa. Olhando para a tabela, o Milan chegou em 66 pontos, que é a mesma pontuação da Napoli, mas tem um saldo de gol melhor. O Milan tem uma defesa melhor no geral do que a Napoli. Muitas vezes acaba sendo ineficiente lá na frente e faz poucos gols, mas tem uma defesa boa dentro do campeonato italiano. Tanto é, cara, que o Milan, deixa eu só ter certeza do que eu vou falar. Exatamente. O Milan é a melhor defesa do campeonato italiano. Sofreu só 27 gols. Logo depois é o Como, cara. Caraca, o Como sofreu só 28. Isso eu não esperaria, porque o Como é uma equipe que normalmente tem jogos com muitos gols. E me deu uma fase meio complicada agora, né? Tomou a derrota para Inter de Milão, antes tinha empatado com o Udinese, agora perdeu fora de casa para Sassuolo. O Como perdeu força nessa reta final de campeonato italiano. A Juventus agora vai abrindo uma margem considerável em cima do Como, pensando em vaga de Champions, por sinal. Eu vou trazer análise de Juventus e Bolonha, por sinal, aqui no canal, tá? Então já se inscreve, pô. Se não tá inscrito até agora, tá de sacanagem. Enfim, com este resultado, o Milan então assume a segunda colocação, empatado em pontos com a Napoli, mas pelo saldo de gol está à frente. Só que a distância para a Inter de Milão já está em 12 pontos, cara. A Inter tem 78, enquanto o Milan tem 66. E restam basicamente 5 rodadas, cara. 5 rodadas são 15 pontos em disputa. E aqui eu tô falando de 12 de diferença. Já na próxima rodada, se a Inter... Cara, se o Milan perder e a Inter empatar, já acabou o campeonato italiano. Ou o Milan e a Napoli empatar e a Inter vencer. Ou só a Inter vencer, já acabou o campeonato italiano, basicamente. A real é que é só esperar a rodada do título, mas a Inter de Milão é virtualmente, né, que se fala assim, campeã. É só esperar para ver qual rodada de fato isso vai se concretizar. Mas para o Milan, essa briga pela segunda colocação é importante, até porque a Juventus, que é a quarta colocada no momento, tem 63. 3 pontinhos de diferença em relação ao Milan também. Então é importante o Milan se manter constante nessa reta final de campeonato italiano para garantir uma segunda colocação. Se começar a vacilar, a Napoli e a Juventus estão na cola, né? E pro Hellas Verona tá na 19ª colocação com 18 pontos. O primeiro time fora da zona é a Cremonese com 28. São 10 pontos de diferença. Restando 5 rodadas, o Hellas Verona teria que vencer, assim, na melhor das hipóteses, pelo menos 4 desses 5 jogos, e a Cremonese não ganhar de ninguém também. Então a real é que o Hellas Verona já está rebaixado. Tá? Assim como o Milan não vai ganhar o italiano, o Hellas Verona também já está rebaixado. Sendo realista, são esses as circunstâncias, né? Dentro do jogo, o gol da vitória saiu com 41 da primeira etapa, já nesses momentos finais do primeiro tempo. Uma jogada onde o Rafael Leão vem conduzindo da esquerda para o meio, dá o passe, o Rabiot faz o facão, ataca o espaço, né? Tinha uma brecha de espaço nessa faixa central ofensiva do Milan. O Rabiot vem de trás, ele que é muito bom nisso, né? Desde a época do PSG, do Olympique de Marseille, do Milan, sempre foi da Juventus, um cara que sempre foi esse fator surpresa vindo de trás. É assim que ele normalmente fez a maioria dos gols da carreira dele. E aí ele sai cara a cara, finaliza bem e faz ali o gol da vitória do Milan
para fechar neste 1-0. Acaba que não é uma temporada ruim do Milan. Se você olha para o início, né, da temporada e fala, torcedor do Milan, você ficaria satisfeito ficando na segunda colocação? Eu acho que diriam que sim. Só que, pela forma como o Milan já esteve na liderança, pela forma como o Milan perdeu muitos pontos bestas para equipes mais fracas, fica um sentimento de que faltou mais para esse time do Milan na temporada. Até porque a Inter, claro, faz uma campanha muito boa, vai ser o campeão e a campeã com muitos méritos, mas não é uma Inter de Milão incrível como era temporadas atrás com o Inzaghi no futebol italiano. Tanto é que o Chievo, que é o técnico da Inter de Milão, até hoje não é um cara muito inquestionável. Então, dava pro Milan ter feito coisa melhor no italiano e brigado mais firmemente pelo título. Mas esses pontos perdidos contra equipes mais fracas não voltam mais. E com isso, a briga do Milan hoje é para ficar na segunda colocação. Uma vitória importante pensando nisso, mas que não tem nada definido. Tem mais 5 rodadas e a Napoli está empatada em pontos e a Juventus está só 3 pontinhos atrás. O Milan vai ter que se manter muito bem nessa reta final de temporada para garantir a segunda colocação. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!